começar falando então do escárnio no Morumbi. Pronto. Ó, a gente já tá mostrando o primeiro lance. Nossa. O escorregão. Pênalti. Acho que essa é a principal reclamação do São Paulino, Não, né? isso que aí foi pênalti, marcado. mas não foi pênalti, foi pênalti. Aí, aí eu falo pra você, você fala, o juiz mandou seguir, que isso mata o VAR. O corpo do Alan, ele tá na frente do juiz, né? Que o juiz tá Cadê a imagem do juiz? Porque a gente tem que mostrar pra quem tá assistindo a imagem do juiz. O juiz faz assim, alemão, segue o jogo. Tá? Absurdo. Pra mim, ó, São Paulo, em primeiro lugar, pênalti claro, tá? Ninguém vai Por que discutir. serve o VAR? Não, Posso calma. só fazer uma explicação? Mas tem um protocolo, gente, vocês são engraçados. Então, Vai ser um programa clubista ou jornalista? Não, Deixa eu ver qual é o tom que eu vou adotar Não, aqui. deixa eu... Não, eu quero saber. Deixa eu explicar. Se for um programa clubista, a gente faz. Eu sei fazer. Se tiver que ser um programa jornalístico, eu também sei fazer. Eu só quero ver qual que é o tom que o Alemão vai colocar nessa discussão, pra ver o que a gente faz. A sua opinião muda, Não, né? quero ver qual vai ser a ideia. Olha aqui, ó. Bonito. Deixa eu só poupar o Loeblin da explicação, que é a seguinte. Então, posso? O senhor me dá a palavra? Lances interpretativos em que o árbitro tem a visão plena do lance, como esse tipo de lance não é chamado pelo VAR. Porque é o que acontece. O que foi pedido no final de semana, Alemão e amigos? O VAR da Premier League tem que estar no Brasil. Esse é o VAR da Premier League. É isso aí. Esse é o VAR da Premier League. O VAR da Premier League, ele só chama para lances capitais, porém, em que há uma interpretação do VAR de que o árbitro teve a visão obstruída. Correto? Correto. Posso perguntar só uma coisa? Esse é pênalti de campo. Sim, Tá? Não exato. é uma pessoa na face da terra. A mãe do Alan achou que foi pênalti. Sim, todo mundo. Então, assim, a discussão não é essa. Para o árbitro de campo, quando ele faz assim, e tem a imagem, aqui a gente não tá com ela, infelizmente, muito aberta, né? Mas se você vê ele fazendo assim, que é um gestual da arbitragem, segue o jogo. Segue o jogo. Ele viu, eu vi. Para mim, não foi nada, ok? Ah, mas é um erro Mas grosseiro. você está errado. Mas como que tá errado? O VAR não pode fazer isso. Peraí, O VAR não apita o jogo. Alemão. Desculpa, Entendeu? Alemão. Esse que é o problema, Alemão. A gente não tá falando que você tá errado. Alemão, a nossa eu entendo a posição de vocês, de protocolo. não é posição, de é protocolo. Mas o que a Lelê fala todo o programa aqui quando a gente tem discussão de VAR. Letícia. O que a Letícia fala. Beleza, tá com a visão, não tá com a visão encoberta e tal. Mas é um erro crasso. Erro crasso não tem que chamar? Não é um erro como, crasso. como teve o erro no Então. Corinthians Posso provar que Atlético não é erro Paranaense. crasso? Você lembra, Lelê? Corinthians Sim, Atlético Paranaense, sim. que teve a falta no Maicon no meio de campo. O juiz Mas o mandou árbitro voltar. tava com a visão obstruída, Não né? tá, eu acabei de mostrar pro É Weber que é que ele aquela- não- Não, você não, eu não vejo a imagem dele clara fazendo Então, toca. assim, Ele tá falando com o Marco. Pra corrigir erro crasso, porque isso não é interpretação. Não, é. Isso aqui não Acho é que é. interpretação. Eu acho que é. Não é. interpretação. Qual é a interpretação de que não é pênalti? Alemão, pra Qual que é a mim. interpretação Alemão, de que não é pera um pênalti? pouquinho só. Pra mim, pênalti. Tá? Pênalti. Só do árbitro, ele tem o direito de segue. Pra mim, não foi. O Abel quê? também O que acha que que ele não foi. interpretou pra achar que não foi? Eu não sou o árbitro pra falar quem interpretou. Então, aí é o Ramon Ué, Abel. desculpa. Alemão. Mas o que ele teria interpretado pra achar que não foi? Que não Ele foi. achou um choque. Ele alegou, Isso. ele foi alegou que o muito jogador, pênalti. ele alegou que o jogador do Palmeiras veio escorregando e por foi isso sem foi querer. sem querer. Pelo amor de Sem Deus. querer também é falta, gente. mas Sem é- querer também engravida, gente. Mas é uma interpretação. É uma interpretação. Isso. Pode ser errada a interpretação. Gente, mas é uma ninguém aqui, Então ninguém ele aqui. interpretou errado, é um Aí, erro ó, crasso. sabe que é a diferença, interpretação ou não? Se a bola bate na mão de alguém ou Aí não, eu acho interpretação. não é interpretação, porque a bola bateu na mão. Sim, mas aí o cara Aí interpreta é se ele fato, teve aí é intenção ou factual. não. Que interpretação é que você acha de um lance. Isso. Por mais que 99,9% da população do mundo ache que foi pênalti, se 0,01 achar que não foi, é a interpretação desse 0,01. Então, mas aí isso pra Deu mim se azar, torna... deu azar que o cara, que o 0,01, deu azar que foi o árbitro. Mas do aí jogo. isso pra mim se torna um erro crasso. Porque se o árbitro viu, ele fez assim, então, Lelê. mas é que quando todo mundo tem uma opinião É que e não foi só todo mundo, o não, árbitro... Mas não foi Não, todo é mundo. FDF, Desculpa. então, Desculpa. tá errado. Então, Eu acho. primeiro que não é todo mundo. Tá? O Abel acho que não foi. mas ele gente, não acha, ele tá pera um defendendo pouquinho os só. interesses dele, é Gente, diferente. ele sabe. Abel nem conta. Mas teve gente que achou discussão, mas tudo Eu bem. gosto Miller muito tá do certo. Abel, mas foi muito. Segunda coisa, o árbitro mata todo o VAR, ele mata o VAR, gente. Quando ele faz o gesto, não foi nada, toca o jogo. Mata. O árbitro não tem que, o VAR não tem que chamar. Esse é o VAR Premier League. Premier League. Então, pra quem pede o VAR Premier League, esse é o VAR Premier League. O VAR Brasil, se fosse o VAR brasileiro, esse VAR brasileiro para,
Ramon, vai ver que foi pênalti, vai lá, vai ver. Porque o VAR brasileiro, o alemão, Ele é interventivo. ele opina. Isso. Ele Ele Por que apita o não foi jogo. VAR brasileiro ontem? Que campeonato foi Entendeu? esse? Então, Então, a gente exato. vai justificar o acerto com o erro. Isso Entendeu? Não, vamos lá. Alemão, Eu você tá entendo. correto. Um por Vai vez, falar, por vai lá, favor, Léo, eu tô sou Vamos um lá. canal de Milton, você tá áudio. falando muito, Milton. Deixa A eu gente falar. entende que o protocolo recomenda dessa forma, como o Loeblin sempre Mas o explica. protocolo Eu não é ente- seguido, Lelê. Eu outra entendo, coisa. só que o problema erro de é eu justiça. discordo do protocolo nesse caso. sim. É o que eu sempre Eu falo também. aqui. Eu também. É o que eu sempre Eu também falo acho. também. Ela matou vocês todos. Mas é assim, sempre. todo lance de interpretação, é evidente que você pode encontrar, obviamente, várias nuances ou várias leituras do lance, ok? Eu acho que o VAR, tá? E eu entendo quando a FIFA não quer que o VAR apite o jogo e vai Esse foi entrar. o maior pênalti da história do O que pênalti. falou Facincani, e é verdade, que o VAR no Brasil, o VAR no Brasil apita o jogo, tá? Sim. O VAR brasileiro apita o jogo e não é o VAR da FIFA. Tanto que ele opina. Isso. Eu contei pra vocês aqui, falei com o Rodrigo Sintra, quando ele assume a comissão da arbitragem, ele fala: nós vamos aproximar o VAR brasileiro o máximo possível do VAR FIFA. Europeu, né? Europeu. Mas desculpa, o VAR FIFA chamaria nesse Não chamaria, gente. Não, pior é que não, Ele alemão. não chamaria, alemão. Tem que chamar. Ô, alemão, você não tá assistindo o campeonato Assiste Assisto, o não Bundesliga. parece. Assisto. Então, e não mais assisto Você tá a Premier chamando? League, Entre os Bundesliga. gols. Você assistiu o Schalke 04 e quem Não, foi? isso é inglês, é alemão. Não, eu falei Bundesliga. Schalke 04 e... E Schalke 05. Não, pô, teve não foi assim, tá? Mas pra mim tem pênalti. O árbitro faz o sinal assim, ó, tiro de meta. O VAR não deu uma mínima. Por quê? Quem apita o jogo E é é o um cidadão. cidadão lá. Imagina. A cultura é essa. É outra coisa. Aí você tá entrando na questão de cultura. O nosso torcedor, nós, jornalistas, eu não sou jornalista, chorão por natureza. Não é isso. Também. Os torcedores brasileiros, os jogadores, os O senhor é dirigentes. jornalista, sim. O Nós melhor fomos- que tem, papito. Obrigado. Nós fomos, entre aspas, ensinados errados Sim, em relação claro. ao VAR. Então, esta cobrança do alemão, que é pertinente, sim, Claro, lógico que ela é. se baseia no que ele vem No que acontece. vem no VAR desde 2019 no Brasil. Não, 18 começou o VAR, né? Acho que não. Foi com o Dudu no Allianz Parque, E eu aí, lembro. quando acontece uma situação exato. dessas, que é o que disse o Facim, e é isso mesmo, você está próximo do VAR europeu, o VAR da FIFA, todo mundo estranha. Tá certo? Agora, o árbitro mata o VAR. Quando ele gesticula, nada, toca o jogo, o Tem cara que que tá na obedecer. cabine... Mas, Evelyn, todo lance, isso daí é automático. Todo lance que é um pênalti, que ele não vê, ele manda seguir. Isso é automático. Então, toda vez que o cara manda seguir, não é pra ele Sabe chamar qual foi pro o VAR. grande erro dele? Qual? Se ele tivesse dúvida e marcasse o pênalti, aí o VAR podia corrigir se não Porque fosse. marcou. Aí pode corrigir se não foi. entendeu? Isso, entendeu? Então o que acontece? Peraí, como é bom ter um árbitro, ex-árbitro como você, Obrigado. porque você tá dando um show. Obrigado. Inclusive tem um presente pra te dar. Apito Você- amigo? Você dormir, É, mas o presente dele você tem que devolver, tá? Você já roubou exato. tanto time. Ele me elogia, agora ele bate. Já viu isso? Leva esse apito Muito amigo obrigado. pra botar na sala da tua casa. Muito obrigado. Então, assim, Você pra põe mim, ali por por favor. enquanto. Então, o que acontece? Se ele marca a penalidade, que aliás, os árbitros são instruídos para isso, sabe disso? Na dúvida, Marca. marque o pênalti. Pra depois de corrigir. Porque o VAR é um dos elementos que você pode usar o VAR é o quê? Passa é de a penalidade. Se ele não marca o pênalti, ainda gesticula. Para mim, nada. Se ele não marca o Toca pênalti, jogo. errou, deixa errado. É isso. É Deixa isso. errado. Errado na sua opinião. Não, na opinião de todo mundo, da própria CBF. vai- que a sua afastou também. de novo, Na Felipe. minha também, mas isso não quer dizer, Sim. gente, que o protocolo não fala isso. Gente, eu acho que assim, a gente está discutindo algo que a gente vai ficar girando e não vai ser encontrar a lugar. solução. O que a gente tem que discutir é a competência que foi cavalarmente quebrada, né? Gostou do cavalarmente? Gostei. Cavalarmente quebrada do senhor Ramon Abate-Abel. Ó, Aliás, ó eu o acho que GC, até... ó o GC ali, Facinho. Aliás, São Paulo abatido de abate, Abel. exato. Porque o... O resumo da ópera. O dois Palmeiras três foi do- ajudado dois três do demais. abate. Sim, Esse jogo sim. tinha que ter sido anulado. Sim. Vamos jogar de novo hoje à porque noite. é um erro de jogo. Agora, o que a gente tem que discutir é como que árbitros profissionais, FIFA, inclusive o Ramon, que estava cotado para apitar a final de Mundial de Clubes, com um critério tão crasso à frente dele, não consegue enxergar um pênalti desse. Isso, é o melhor árbitro do Brasil hoje. É o melhor árbitro do Brasil hoje. Olha só o nível em que estamos, como tá perigoso, ô Loeblin, porque... Ó, Abel, ele não fez assim não, viu, Não, Evelyn? que foi, não foi nada, é o mesmo Ele gesto. faz a mesma coisa. Sim, não o fez nada gestual. diferente de seguir. Não, mas você- esse não você foi tá- nada. Ó, 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 Nada. nada.
diferente de seguir. Não, Não tá na cara do lance. Como é que ele não Até, esse? até o Neymar aqui, ó, juizada, isso aqui ele comentou numa postagem de um cara que comentou sobre esse. Neymar, esse você é lance. pior ainda. Você tá enganando faz 2 anos. Exatamente. Suma da Vila. É isso. O Neymar agora, ele Isso é ambiente de campo. tá na gente. profissão correta dele, onde hoje ele consegue jogar bem na internet. Posso só um parênteses nessa situação toda aí? Esse lance que a gente está vendo exaustivamente desde ontem, em que ele aconteceu ao vivo, eu mesmo já vi, acho que Sim, na 42 hora- milhões de vezes. esse na lance. hora- Ok, né? Todo mundo já falou, pênalti. Só um detalhe. Que Tem outros eu dois. imagino que a gente tem aí as imagens, mas se não tiver, todo mundo já viu também, porque acho que esse foi o jogo mais passado depois que ele acabou pelo mundo inteiro. Acho que todo o planeta já viu todos os lances polêmicos desse jogo. Isso foi aos 6 minutos do segundo tempo. Aos 4. Quanto tava? Tava 2-0 pro São Paulo. Ia ficar 3-0 se o Everton não pegasse, né? Porque o Everton ia pegar. Mas mesmo assim, 2 minutos antes, o Bobadilha poderia ter sido expulso de campo. Por quê? Porque o Alan estava entrando na grande área, uma chance clara de gol, uma possibilidade de gol do Palmeiras. O Alan estava entrando na área em velocidade, o Bobadilha veio por trás do Alan, puxou o Alan, cometeu a falta, o Bobadilha já tinha cartão amarelo e, na minha opinião, era um lance clássico de cartão amarelo. lance de cartão. Era um lance de cartão amarelo. Expulsão. E o Abate Abel não deu o segundo amarelo, sabia que o cara tinha amarelo, não quis expulsar o Bobadilha. Ele só deu a falta. Uma falta- Inclusive, eu não sei se ele ter errado nesse lance. Então, foi uma coisa não que eu coloquei causou o ontem no erro Mesa dele, Redonda. tipo, querendo Que aí é compensar. pior, né? Compensar. Justificar um erro com Eu o outro. detesto a compensação. A compensação é existe. pior. Foi bem, o viu, árbitro erra Letícia? 2 vezes. Se ele Pois é. compensa, ele erra 2 vezes. Exato. Quer dizer, não tá certo. Mas, assim, 2 minutos antes, isso que a gente tá vendo aí 1 milhão de vezes, talvez não tivesse acontecido. Como teve também a falta do Andréas Pereira para expulsão. Também pra tudo bem. expulsão. Como teve o lance do Alan Franco, que, na minha visão, a cotovelada no Sosso também era para O lance A do expulsão. arbitragem foi ruim como um todo. Então, a Arboleda quase quebrou o Vitor Roque no primeiro tempo, nem falta ele deu. Então E teve um como é gol difícil, né? Esse Ele lance. fez uma grande Vitor arbitragem. Roque Sim, quebrou sim. o Não, foi uma pescoço. arbitragem ruim pros dois É lados. isso. Dois É que são lados. lances capitais que prejudicaram o São Não, Paulo. o lance capital, Então, imagina ele o muda Bobadilha jogo. expulso antes. Mas aí, 2 minutos antes. mas aí, Alex Miller, entra a interpretação que vocês tanto falam. Aqui, esse lance, isso aqui não é interpretação. Acaba sendo. Placar moral. Acaba Isso é sendo. claro, isso é erro Não, crasso. não Você é, interpretar não o cartão é. amarelo aí. Não, tudo bem. relativo. Todos os lances são interpretativos, uns com mais intensidade em termos de Olha lá o opiniões, outras com menos intensidade. entendeu? Todo lance Ok, é ó. interpretativo, gente. Ó, o E próprio a lance. cotovelada no. Isso aí foi pra desvencilhar. Esse Como daí eles eu acho querendo que é uma reclamação se livrar que ali. tá exagerada, né? Não tem Como como é difícil. um acidente ali. Como Não, mas o juiz difícil não deu arbitrar. nada nesse lance Não aí. foi nada E mesmo. teve o gol do Palmeiras que puxamento esse lance, vale? Loebelin, no meio de campo, porque ele Acavalamento agarra o também peito, vale? tapa e puxa. Todo zagueiro Ô, Isso gente, no meio de por campo é trás. marcado falta. Se a gente for marcar todas essas faltinhas que estão reclamando no jogo... Mas não é teve- falta? Não, eu não acho que não foi é? disputa de espaço, disputa de bola. Com a mão no peito. E o tapa é com a mão embaixo. Tá pra Todo trás. zagueiro Não, vai não. assim por trás do atacante. Usando põe de o novo. corpo Ele e não apoio. põe pra- Para, ele não gente. põe como se você Ô, não tivesse gente, jogado Mas você não bola. pode Você usar o joga a corpo. bola, mas Você ele... não pode usar o corpo? Pô, como De é que apoio? você lógico. Peraí. Lógico que pode. Você pode pode, usar o corpo. mas não O pivô não no- como apoio pra empurrar o cara. Não, como você fez a falta? O pivô. Não, Não, ele tá você falando acha que tá. não fez a falta? Eu acho que não, meu. O Então, zagueiro é maior. você vê como é Pra mim interpretativo? foi falta. Então, você Pra não é mim foi interpretativo. muita falta. Professor, você vai me É desculpar. muita choradeira isso aí. Mas falta, ou é ou não é. Não Ó, tem vai passar faltinha, já o nem lance falta, aqui. nem falta. Não tenho dúvida. Olha lá, falta e o Tapia, ó, o braço tá embaixo do Tapia. E o Gomes põe os dois Todo no peito zagueiro do sobe Tapia. assim, depois o Tapia se joga pra trás. Gente, Ah, mim é falta. isso, deixa de Mais ser um lance aí. fanático. Tá doido, Milton? Tá brigando com a imagem. Isso aí foi o assassinato da Arboleda. Aí, ó. Esse Do aí Vitor foi- Roque. Esse era uma falta para amarelo. Arboleda Nem falta nunca ele faz deu, falta a ninguém. Ó, nem falta ele deu o carrinho. Ele já, vem, limpinho. ele já se atira com as duas É, pernas no premeditado carrinho, pra acertar, cara. né? Um carrinho gente, pra eu acho acertar o jogador, né? a arbitragem foi ruim como um Olha, todo. olha de novo, Tá? você não viu, estava no celular aí. Olha aí de novo, ó. Ó, ele tava atrasado, ó. Os dois pés ele dá uma voadora no Ah, Vitor no Roque. Arboleda, meu Ah, mas Deus, acerta a tempo, bola né? antes, enfim. Então, aí você é tá, engraçado. o Andréas Pereira acerta a bola antes também. Quando é a favor de São Paulo, Não. aí é erro grosseiro. Quando é contra, é interpretativo, precisa ver se o Arboleda tava, se foi a canela, o joelho, a panturrilha, olha, irmão, aí não dá. A regra diz que você acerta a sola da sua chuteira acima do tornozelo, é expulsão. Assim como o Rigoni, que eu achei que nem foi no tornozelo contra o Fortaleza, que foi na junção do pé com o tornozelo ali na junção. Pra mim não foi. Eu acho que o Mas lance- todo mundo achou que era pra ter sido expulso, assim como era pra Mas o Mas do eu acho que o Rigoni Andrés- não foi muito parecido com o do Andrés?
Eu acho que tinha que expulsar o Andréas. Gente, eu não tô dizendo... E era pra vermelho, aí você tem que manter o critério. Alemão, eu acho que tinha que expulsar o Andréas, porque ele vem de longe com o pé por cima. Ele não chegou na disputa e levantou o pé. Eu acho que ele vem com o pé... preso no chão. Isso, eu acho que ele vem com o pé. Mas o antes é que ele pega a bola primeiro, depois desliza o pé e pega na perna do Marcos Antônio. Você vê que tudo é interpretativo. Inclusive, por mais que eu ache um pênalti claríssimo, eu acho que um pênalti de campo. Quando o Abate Abel faz assim, ó, não foi nada, joga. Entendeu? Não dá, gente. Mas assim, mas o alemão... O que é isso aqui? Ele chamou o quê? Ele chamou o ônibus do Milton, que tá agora na Sambaíba. Não entra nessa. Mas eu acho que o alemão tem razão numa coisa. O erro é crasso. Qual erro? Do pênalti. Também acho. Porque o alemão falou, foi um erro crasso e tal. Foi muito desserviço ao futebol. Foi muito crasso. Não marcar um pênalti. Foi desserviço ao futebol. Foi erro crasso? Foi. E a imagem foi pro mundo inteiro, é ridículo. O que muito palmeirense tem contestado nessas últimas horas, e eu também me coloco nessa, alemão, não é você, não é... Tem muita gente que é consciente, que não comemora erro pró ou contra. Tem muita gente que tapa os olhos quando quer, né? Então tem muito torcedor, e o pior, muita gente até de imprensa mesmo, o alemão nem gosta de falar isso, mas tem, que quando o Palmeiras em vários momentos reclamava desse tipo de arbitragem, que sofreu bastante também, o Palmeiras foi ajudado? Foi. Ajudado quando a gente diz é que esse lance favorece, né? E é absolutamente compreensível, não é? É só um maluco pra achar que não. Mas quando o Palmeiras reclamava sobre esse tipo de critério há 2, 3 anos, quando era pra ser mudado, eu me recordo no jogo Palmeiras Atlético Paranaense, que o Zé Ivaldo, ainda zagueiro do Atlético, agora tá no Santos, cara, ele deu uma cotovelada na nuca do Hendrick. Acho que eu lembro desse lance. Foi, cara, que era um negócio... arrancou a cabeça. Não, o Milton, era pro cara sair algemado de campo. Porque aquilo ali foi uma tentativa, sabe? Se ele pega de jeito, ele podia ter... Batendo a nuca é morte. Então, podia ter deixado o moleque ali numa condição muito, mas assim, muito ruim. Que o Hendrick é um menino forte e tal. E não aconteceu nada e o Palmeiras deu uma porrada na arbitragem, né? E o Palmeiras ganhou o jogo. E ainda assim falou da arbitragem e tal. Que foi... Depois teve até aquela entrevista, acho que do João Martins, que ele falou do sistema e do não sei o quê. Acho que não tem que ficar falando dessas coisas. Mas ele falou... Como ontem o São Paulo também falou de sistema, entre aspas, né? Que ele falou de ter que ser investigado o jogo. É basicamente a mesma coisa. O jogo tem que ser investigado. É a mesma coisa, entendeu? Então, assim, quando o Palmeiras reclamava na época, o que mais se ouvia? Time chorão, time isso, as pepinhas tem que enxugar as lágrimas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E hoje, quem tá reclamando são vários torcedores do São Paulo, que naquela época eu vi, até gente de imprensa, que passou batido. Como a gente citava agora fora do ar da linha do VAR da Copa do Brasil. Citaram aqui no chat. Entendeu? Então, alemão, tem vários. A mão do Marcos Rocha, o Adriano que fez gol de mão. O Leivinha de cabeça, o Armando Marcos anulou, falando que foi Roberto Dias em 1964. Em 2006, que o São Paulo era 1 trilhão de vezes mais time que o Palmeiras, mas não era 1 milhão, era 1 quinquilhão. Que ano? 2006, na Libertadores, né? O São Paulo, ele era, assim, 1 decalhão de vezes mais. Era o campeão do mundo contra um time digno de rebaixamento. E aquele dia o Palmeiras teve um lance aos 39 segundos tempo, me fala a memória. 39 e 21. Então, foi, isso aí. Que teve um pênalti não marcado pro Palmeiras naquele dia, que ele podia eliminar o São Paulo no Morumbi, numa Libertadores. Então, assim, e eu não tô aqui chorando e justificando que esse erro é pra compensar. Nossa, que isso é uma idiotice. Entendeu? O cara que fala, nossa, tá vendo? Teve tanto lá atrás. Então, não tem que ter erro nenhum. Tá errado. Só tô dizendo que em várias vezes o São Paulo já ganhou com ajuda. Como foi prejudicado ontem, foi sim. Como o Palmeiras já foi. Como foi. A Copa do Brasil foi uma todo mundo teve. O nível tá muito ruim. O que eu fico pé da vida é com hipocrisia. É quando o cara tem o erro a favor do time que ele torce e ele fica mudo. E eu não tô Mas aqui seja mudo. gentil, eu tô educado. falando. Passe a palavra pra Letícia. Lógico. Não, a Letícia quer falar. Até porque a Letícia é experiente em erro a favor do time dela toda hora, que ela torce pro Corinthians. Historicamente foi assim. Qual é o time mais ajudado do mundo, Milton Neves? Corinthians. Então, por favor, Letícia. Senhor, Aliás, é o nome mais bonito do futebol do mundo. Isso. E as últimas 2 rodadas fomos prejudicados, tá? Sim, sem verdade. contar Foi essa mesmo. contra o Mirassol. Ô, Letícia, desculpa. Tá bem? A Letícia vai dar a opinião dela, mas eu só queria falar só mais um negocinho na esteira do que o Facincani falou.
isso aconteceu, esse pênalti aconteceu, poderia ficar 3-0 pro São Paulo, certo? Sim. Ok, não deram pênalti, o jogo continuou 2-0 pro São Paulo. Então o São Paulo também não pode só colocar nas costas da arbitragem a derrota pro Palmeiras de virada. Que a gente tem que falar disso sendo também. que ele estava ganhando por 2-0 e em 20 minutos ele tomou 3 gols. Então, assim, o São Eu acho que é Paulo... a primeira vez na história desse grande clássico que aconteceu isso. Não, o Palmeiras já virou algumas vezes. Não, contra o mas São 3 Paulo. gols em 20 minutos? Então assim, o São Paulo... Ah, mas 2-0 é resultado perigoso, principalmente pra quem tá perdendo, né? Agora, vamos- Mas Só era pra- justamente isso que eu ia Só falar. completar o que ele falou, Lelê. Eu Letícia. entendo. Não vem falar que psicologicamente ficou batido e tomou Alex 3-2. Miller, eu jogo na Várzea. Tudo bem, Várzea e tal. Eu Não, jogo não. na Várzea há muitos anos. De tá? quê? Qual posição? Eu sou zagueiro. Eu era atacante, virei Você zagueiro. é zagueiro e fala que Gustavo Gomes fez falta. Dá licença, você fala hipócrita também. Eu jogo na aqui, Várzea ó. há muitos anos. Aqui, ó. Tem juiz, tem bandeirinha, Nossa tem torcida, Senhora. tem tudo. Tem premiação. Só não é profissional, mas é igual. Quando o cara, você tá concentrado pro jogo, quando um cara vê o que tá acontecendo em campo, de juiz errar, o cara perde a concentração, você perde o psicológico e sim, você perde o psicológico em campo. Futebol Aí você entrega o técnico. jogo então pro adversário. Não, você não entende, mas você muda. Você tá concentrado pra fazer uma coisa, você Vou muda, você mostrar perde o dançarino psicológico. aqui. Numa Não, mas Copa assim, CESP, ó. o alemão Olha lá. quase quebrou minha perna uma vez também, eu fiquei Olha puto. lá, olha lá o Lelê. Eu? Assim, ó, vou dar como exemplo. Olha lá o alemão, olha lá. E ele falou, não foi nada, levanta aí que você tá chorando. Eu falei assim, alemão, pô, olha lá. alemão. Bichisco isso aí, hein? Fala isso, meu. Põe de Não, novo, viu? põe de novo. Ai, meu Deus, que Eu sou mais bonito que esse cara aí, não sou Põe eu de não, novo. pô. Tá bom, ó, eu vou dar como exemplo a última rodada do Corinthians contra o Internacional, que teve aquele pênalti também super polêmico, Ela né? enche a tela. No último segundo. E eu, como corintiana que sou, vim aqui, falei que foi um erro de arbitragem, que o torcedor se revoltou sim. Só que o time do Corinthians faltou malandragem, faltou esperteza de segurar o resultado numa bola, num lance que a gente tinha a posse, né? E que era pra, E era dar um Romero. chutão. Era O Romero Não tinha era a bola. molequinho, era o cara mais... O Romero entrou no jogo justamente pra Pra segurar isso, a bola. Em vez de, ele tinha a bola faltando segundos pra terminar o jogo. Em vez dele dar um chutão lá pra frente pro ataque, que aí o árbitro ia ser forçado a terminar o jogo, ele deu uma lateral de graça pro adversário, que acabou ocasionando nesse erro da arbitragem ali do pênalti que o Internacional empatou o jogo. Então eu acho que serve também essa crítica pro São Paulo no sentido de tivemos erros de arbitragem? Sim, concordo. Acho que o São Paulo foi prejudicado. Teve um erro a favor do São Paulo também ali, né, do Bobadilha, mas acho que o São Paulo sai mais prejudicado nessa questão da arbitragem como um todo. Só que também vencendo um clássico por 2-0, né? E você deixar um adversário dentro da sua casa virar, alemão, também não pode passar batido como se fosse só erro de arbitragem. Então. Se eu fosse São Paulino, eu estaria criticando a postura do time Claro. no segundo Time de tempo futebol. também. Vontade, nota 9. Eu queria fazer uma... São Paulo foi O frouxo. grande problema que está acontecendo é que os clubes só reclamam da arbitragem, que está muito ruim, auxilia num jogo, Mas reclamar da atrapalha arbitragem no faz outro. parte da Sim. história do futebol Mas do os mundo. clubes não Desde se- a Várzea é até legal. na Copa. Mas os clubes Mas, só... Milton, com o VAR hoje, não era pra ter reclamação. Não, mas o VAR não tem não problema, era. não. Era assim. Ah, sempre vai ter. Mas continua Sempre tendo vai ter. reclamação. Não, com o VAR não veio. Quem é que falou pro senhor que o VAR veio para acabar com o erro da arbitragem? Ih! Pra que serve o VAR, então? Tá no protocolo. Ih! O VAR É tudo veio... protocolo esse Mas VAR vocês aí têm também. engraçado. Não sei se... ué, não vale o que tá escrito? Você tem razão, Mas Wesley. protocolo, tá escrito protocolo? Tá escrito. Tá escrito. O VAR Ou veio... é Se você quiser, eu recomendação? leio pro senhor. Não, vou ler pro senhor então. Me permite? Continua aí, por Essa eu favor. gostei. Eu vamos queria ver. fazer uma pergunta aqui, que O aí VAR é... veio pra tirar... Aí vai na evitar esquerda. erros de apito, é claro. pô. Aí vai Só que junto erra, com o pô, comentário não vale da Lelê, que ela falou sobre o lado mental do São Paulo. Eu já vi diversos jogos de diversas equipes, e a gente pode citar o próprio São Paulo também, principalmente nessa época, 2005, 2006, em que o São Paulo estava perdendo o jogo, com o juiz fazendo uma série de lambanças, e o São Paulo tinha a mente blindada para ganhar o jogo, Sim, tinha mesmo. né? Não sei, você tem algum exemplo rápido de algum jogo? É difícil a gente puxar. De lembrar de cabeça. Entendeu? Do São Paulo ter jogos assim, principalmente Libertadores, 2005, 2006, adorava o juiz segurar jogo e faltinha, não sei o que, tal. E o São Paulo tinha a mente blindada e ia lá e ganhava o jogo, né? E ontem, vou dar um exemplo também do próprio Palmeiras, tá? Até de uma eliminação do Palmeiras. Palmeiras e Boca, do Baldaquino, aquela tragédia toda. Palmeiras sendo, assim, operado a sangue frio no Parque Antártica. E o Boca ganhando o jogo 2-0, e o Palmeiras foi buscar o 2-2, tudo bem, foi eliminado nos pênaltis depois, que aí teve o mérito, chutaram pra fora e tal, e dane-se. Mas vai buscar o resultado.
Então ontem o São Paulo, por mais revoltante que tinha que ter sido esse lance, o São Paulo tinha que ter, por pior que seja a mente de raiva que você tenha, ter, sei lá, tido a malandragem de parar o jogo. Para, alguém cai no chão, cai no chão. Tinha que ter jogo mais. Cai no chão, reúne todo mundo e fala assim, é o seguinte, vamos segurar esse resultado no ódio contra o juiz. E aí você segura, como foi o que a Lelê falou. A boa e velha malandragem. Entendeu? A malandragem pra você não deixar o jogo correr, porque o Palmeiras queria o jogo correndo, porque ele tá tomando 2-0 na lomba. Então faltou pro São Paulo cair no chão, fazer cera. Ah, mas não pode, é antiético. É claro que é antiético. Todo mundo faz. Mas faz parte. Não existe nenhum livro de regra dizendo o seguinte, é proibido o jogador cair no chão pra fazer cera. Lógico que não. Não tá escrito. Eu posso Aliás, cair. a falta faz parte Então, aí vai pro juiz e entender que o jogador tá na malandragem de parar um jogo e dar amarelo pro cara. Assim como aconteceu com o Léo Jardim do Vasco. Exatamente. Foi expulso Exatamente. O VAR não veio pra acabar com os erros da arbitragem. Veio pra... Agora, ô Luebelin, não tem erro no tênis, não tem erro no basquete, não tem... Porque tem a outros tecnologia a esportes, são favor. outros esportes. Você não dá pra mas- comparar. Eles também têm sim. Não, mas lógico tem muita que coisa tem interpretativa erro. alemão. Mas tem erro pra caramba. Futebol tem... mas- E outra coisa, São Paulo reclamou, ela queria ouvir a conversa do VAR, né? Entre o árbitro e o VAR no jogo de ontem. Como ele não foi no VAR... Não teve conversa. Não Divulga, mas não é divulgado pelo próprio protocolo. O VAR veio para acabar com os erros grosseiros de VAR, com o mínimo de interferência. Entendeu? Não foi grosseiro o pênalti. Pra mim, não. Pra Não mim foi Pra grosseiro. mim foi... Gente, sabe o que é o grosseiro? Para a arbitragem, que a gente aprende... A bola que entrou e ele não dá o gol. Não. Eu tô olhando a jogada, tá lá, a Letícia tá com a bola, vai driblar o Facincano, eu tô olhando ali, tá? Eu não tô vendo que o Alex Miller tem uma agressão. Mas isso não é grosseiro, você não tá vendo. Calma, mas daí o VAR vai interferir, ele tem que... Eu não tô vendo. Aqui ele interpretou. O que ele faz assim? Ele fala que chama um táxi, é isso que você acha? Ele fala que não foi Não, nada. Então, Não foi nada. Não foi então nada? você respondeu. Não, ele fala que não foi nada, Pra sim. ele não foi nada. Alemão, Alemão. a discussão não tem que ser com o VAR. Tem que ser com a competência do critério do abate-abel. Dentro Aí de campo. sim. Aí Dentro de sim. campo. Aí sim. Também. Não Porque- falar o VAR não chamou. O erro foi crasso, mas a última potência de erro crasso. O erro foi uma coisa assim, Foi bizarro, dos piores, foi cretino, foi asqueroso. Todo mundo concorda Foi com asqueroso. isso. Mas é aquela coisa, por mais asqueroso que seja o erro, o árbitro, e aí por isso que ele foi afastado, ele achou que não foi nada. Como todo mundo achou que foi, todo mundo foi e viu que foi tão crasso, falou, amigo, se você acha que isso não foi pênalti, você tá fora. Ele foi afastado pelo conjunto, desculpa, ele não foi por esse lance. Sim. Mas isso Esse potencializou. lance, claro, que é o Sim, principal. Como é que o senhor sim. sabe? Como é que o senhor Se não sabe? tivesse... Não, a arbitragem, desculpa, ela não se baseia assim, olha, o Facincani acertou naquele pênalti que ele marcou, apitou bem o jogo, ele não marcou o pênalti e apitou mal o jogo. Você tem três, a parte técnica, a parte disciplinar e a parte física. Agora, o juiz do jogo do Grêmio foi afastado por um lance. Era Foi conclua o o pênalti. A raciocínio que arbitragem tava indo dele bem. teve também esse pênalti que o árbitro Teve o lembrou. Bragantino no Não é primeiro um lance não, tempo. gente, Foi não é mal um lance também. não. Eu vi que falou muito A pênalti. colocação dele Verdade. dentro de campo, ele deixou de marcar duas faltas pro Grêmio no ataque, ele estava no meio de campo, gente. Uma jogada que não era nem contra-ataque. Então, são esses três pilares que tem um relatório da arbitragem e que vai dizer para a CBF, ou no caso aqui, CBF, né? Mas para a entidade, olha, ele foi mal fisicamente, por isso que ele se colocou mal, interpretou errado. Ele foi mal disciplinarmente, ou ele foi, aqui no caso, ele foi mal tecnicamente, não Agora marcou a vamos lá, penalidade. Weber. Vou aproveitar o ensejo pra te fazer uma pergunta. Claro, se eu souber. O árbitro do jogo contra o Grêmio foi afastado. Foi. O do São Paulo e Palmeiras também, né? Vão ficar na geladeira, segundo foi? nota oficial da CBF. Parabéns pela Afastados na data FIFA, hein? Conversa Só pra que boi é dormir. isso que eu queria entender. Vamos lá. Quando isso acontece, a CBF viu que eles erraram, né? Considerou erros grosseiros ali pra afastar esses árbitros. O que acontece? Esse período que eles ficam afastados, eles fazem o quê? E como é que funciona agora pra eles voltarem? Simplesmente vão ficar afastados na data FIFA e depois vão voltar normalmente a apitar? Tudo depende do que aconteceu. No caso do Ramon Abad, que é o melhor árbitro do Brasil, que veio de uma nota altíssima do Flamengo e Cruzeiro, que foi elogiado por todo mundo, e não pode agora ficar 6 meses fora, que nós não temos um árbitro com qualidade para isso. Então ele vai vir para uma reciclagem. Por isso a gente não usa o termo afastado, porque depois quando ele volta, tá vendo? Estava afastado, agora volta nesse jogo. Não, tá uma reciclagem. O que é essa reciclagem? A comissão de arbitragem normalmente chama o árbitro, tá? E vai conversar com ele sobre os lances que levaram a esse afastamento, ok? Por que você não marcou essa penalidade aqui? Por que você não marcou, não expulsou o Andrés Pereira?
tenta entender aquilo que ele viu, só ele. Ele vai viu. responder isso para uma comissão ali da CBF. Ou para o presidente da comissão, mas é uma coisa fechada ali, é bem interna. A partir dali, se ele tiver argumentos que tornem se a argumentação dele for suficiente, ele vai falar, não, a CBF não vê assim. Nós achamos que você errou aqui, então de repente você vai voltar daqui 2 rodadas. Porque eu preciso dele no campeonato. Eu não tenho árbitro de qualidade do Abate no campeonato hoje, tá? Se for uma coisa muito grave, que envolva a questão física, por exemplo, Letícia, ele vai passar para o grupo que cuida da questão física dos árbitros, para que ele passe um aprimoramento físico. Se é um erro, que nem aquele jogo que teve, como é que foi, que ele marcou pênalti, voltou, acho que foi na Copa Paulista. O árbitro marca o pênalti, volta, expulsa o goleiro, aí o goleiro sai, ele volta. Aquele não, aquele caso ele volta para uma reciclagem maior, porque ele se perdeu na regra em si. Então depende muito, Letícia, daquilo que for determinado. No caso do Abate, eu não tenho dúvida. Vai ser só uma conversa. Vai ser uma conversa, como tem data FIFA e tudo mais, ele não vai atuar, evidente, no Palmeiras de Juventude, mas ele tem que voltar. Agora, quem errou, errou. Agora, ô Evelyn, Peraí, só um minuto, seu juiz. Esse seu comentário, o pessoal do apito, CBF, etc., deviam pegar a cópia desse teu comentário aqui na TV Oeste e divulgar para todos os clubes. Eles fazem. Para que eles aprendam. Espera, Porque obrigado. você é o melhor, cara. Não, obrigado, mas não é isso mesmo. Sabe qual é o problema? Pô, elogio, você não fala nada. Eu falei obrigado. Primeira Eu falei palavra que ele obrigado. Só que o problema é que eles chamam. beijo, Milton. Eles chamam a imprensa. Não, ele é o melhor. carente. Ele é o melhor. Não, sabe qual é o problema? É que eles chamam fala a que eu não quero que imprensa. você vai lá. Eles chamam a Reclama. imprensa para divulgar Reclama. tudo que vai ser feito com a arbitragem. Todo mundo falando bem de você aqui, ó. Vanilton Zambrotti. Um abraço. Fiodermundo Marola. Meu amigão, nosso Marola. goleiro. Jorge Vanderlei. Geraldo Magela. E Espiridião Amigo. O Geraldo Magela Tá falou vendo o que programa. O Geraldo Magela falou que não foi O nada, Geraldo o lance Magela tá falou tudo que certo. não foi pênalti. O Magela não está vendo o programa. Então assim... E até a opinião internacional de Steve Wonder disse que o lance foi normal. Segue o lance. Eles chamam a imprensa, Letícia, e divulgam o que eles não fazem depois. Esse é o problema.